O ano era 1989 e em 21 de abril daquele ano, a Nintendo colocava no mercado um dos seus consoles portáteis mais emblemáticos até hoje, o nosso Game Boy DMG, ou tão famoso Game Boy clássico. É importante lembrar que naquela época ele não era lá um dos consoles portáteis mais avançados do mercado, mas a gente não pode negar que o Game Boy DMG, ou tão famoso Game Boy clássico, fez história realmente durante toda uma geração. Não tão satisfeita com o sucesso do Game Boy DMG, em 1996 a Nintendo lança novamente mais um novo console portátil no mercado, o tão famoso Game Boy Pocket. Esse, por sua vez, já tinha diversas melhorias se comparado a seu irmão anterior, com uma tela muito melhor e muito mais compacto para você levar para qualquer lugar. Depois de tamanho sucesso que o Game Boy Pocket fez, um ano depois, em 1997, ela lança aí o Game Boy Light. Esse, por sua vez, vinha com o recurso que muita gente desejava, que era a possibilidade de jogar com seu Game Boy durante a noite, sem precisar ali de iluminação externa, porque ele já vinha com aquele recurso de backlight ali, resolvendo 100% todo esse problema. O Game Boy Light, inclusive, meus amigos, é um dos objetos mais raros e mais caros do mercado atualmente, então para você que é colecionador vai ter que desembolsar uma boa grana para ter um exemplar. Mas foi em 1998, um ano após esse grande lançamento, que a Nintendo traz para o mercado um dos melhores, se não o melhor console portátil já lançado pela Big N até hoje, que é o nosso tão famoso Game Boy Color. Essa versão já vinha com a tela colorida e diversas outras implementações, apesar de ter uma tela um pouco menor que o seu antecessor, que é o Game Boy Pocket, fez um tremendo sucesso durante muito tempo, e agora em 2024, depois de 26 anos, eu resolvi comprar novamente esses Game Boys aqui para minha coleção. E eu sei que muita gente vai me perguntar aí nesse momento: Rafael, será que vale a pena realmente gastar o meu dinheiro no Game Boy Color em 2024? Hoje eu trago esse vídeo para vocês mostrando toda a minha opinião de comprar um Game Boy Color em 2024, além também de mostrar aí para vocês detalhadamente todo o processo que foi para encontrar essas grandes raridades aqui em excelentes condições para comprar. Para você que não me conhece, meu nome é Rafael Assis, você acabou de chegar no canal Wikitech e se prepara que hoje tem muita história. E já aqui de volta, no início desse vídeo eu dei uma pincelada para vocês aí na cronologia de lançamentos do Game Boys, desde o Game Boy clássico até o Game Boy Color, mas para você aí, quem sabe, tá querendo conhecer toda a parte de história desses consoles aqui, eu vou deixar um cardzinho aqui para vocês conferirem logo após esse vídeo, o vídeo do canal Aperte Start do meu amigo Ed. Ele conta lá toda a história de projeto do Game Boy, todo o resultado de venda e todo o legado que esse console tem. E com certeza você vai ficar aí bem satisfeito com esse conteúdo por lá também. Mas agora, de maneira bem resumida, eu vou contar para vocês um pouquinho do meu histórico com esse console portátil, que por sinal tem muito mais de 20 anos e se iniciava ali na escola quando estava na terceira série. Simplesmente num dia como qualquer outro, fui participar do intervalo e vi umas crianças ali meio que reunidas jogando alguma coisa. Quando eu encostei, eu vi que o menino tava com o Game Boy daquele modelo DMG, o famoso tijolão nas mãos, conectado numa tomada, jogando uma fitinha de Pokémon Yellow. Aquilo ali na minha cabeça foi uma explosão de sentimentos, até porque o meu único contato com videogame naquela época era o meu Super NES dentro de casa, ali tendo que utilizar uma televisão para jogar, e aquilo ali para mim era realmente algo muito novo e de saltar os olhos de verdade. Eu meio que já acompanhava o anime de Pokémon na televisão, e eu sempre ficava esperando o horário do intervalo para ver aquela galera jogar, porque eu não tinha acesso e nem tinha um Game Boy, mas eu achava extremamente interessante aquele jogo. Isso daí, galera, se passou vários anos, e até que um dia eu precisei mudar de bairro, e assim que eu me mudei, o meu vizinho tinha um filho, e o filho dele tinha lá um magnífico Game Boy Light, com uma fitinha de Pokémon Blue. O filho daquele vizinho se chamava Lucas e inclusive foi um dos melhores amigos que eu tive na infância, e ele simplesmente decidiu me emprestar o seu Game Boy Light com a fitinha de Pokémon Blue, sem nenhum tipo de prazo para devolução. Simplesmente falou: cara, tá aí, você vai jogar à toa do jeito que você quiser e quando você zerar você me devolve. Inclusive, é uma das coisas que eu queria falar com vocês, que naquela época era tudo muito caro. Pra vocês terem uma ideia, a gente normalmente tinha um Game Boy com uma única fita. Às vezes o Game Boy naquela época já custava R$200 e uma fitinha dessa aqui era muita grana. Naquele tempo, aquele jogo já me cativava de tal forma que eu simplesmente deixava de brincar na rua pra estar com o Game Boy na mão ali, caçando os meus Pokémons e simplesmente evoluindo naquele jogo.
Como era um Game Boy Light, eu falo pra vocês que eu acho que foi a época que eu mais gastei dinheiro na minha vida, pedindo dinheiro pro meu pai para comprar ali aquelas pilhas porque acabava rapidamente. O Game Boy Light, inclusive, gastava uma pilha retada e aquelas pilhas Rayovac amarelinhas não duravam pra nada. Simplesmente eu acho que uma hora e meia no máximo de jogo você já tinha ali que comprar outra pilha e colocar no lugar. Mas enfim, isso ficou na minha memória durante muitos anos. Eu acabei repassando esse Game Boy para ele novamente, que eu nem sei qual foi a finalidade que ele deu. Acabei, inclusive, pedindo o Game Boy de outros amigos emprestado, porque eu não tinha aquela grana para comprar um. Um grande amigo meu, Danilo, inclusive, já chegou a deixar o Game Boy dele na minha mão várias vezes. Eu acho, inclusive, que ele tá assistindo esse vídeo, ele vai lembrar justamente disso aí. Eu sempre ia na casa dele, pedia o Game Boy emprestado, pegava para jogar, porque era ali o meu console favorito. Durante meu ginásio, primeiro, segundo e terceiro ano, apesar de eu já ter naquela época um Game Boy Advance, eu ainda tinha um Game Boy Color, que era da cor Kiwi. Eu levava esse Game Boy pro colégio e simplesmente durante o intervalo eu começava a jogar. E foi inclusive o Game Boy que me fez ter um dos melhores amigos aí também, que é o Ciro. Vocês, inclusive, que acompanham o meu canal já viram o Ciro por aqui. Ele comanda um canal lá na Twitch, joga o tempo inteiro, que é o PS Cyrax. Vou deixar para vocês conhecerem também o canal dele lá. O Ciro, inclusive, ainda tem até hoje esse mesmo Game Boy, igualzinho a esse que vocês estão vendo aqui, com a fitinha de Pokémon Silver. E eu tenho certeza que onde ele estiver assistindo aí, ele vai querer jogar novamente pra gente pegar essa partida mais uma vez. Mas peraí, eu sei que muita gente tá me assistindo nesse momento e vai falar, poxa, Rafael, com tanto console chinês portátil aí pelo mercado, que você consegue emular, sabe, Game Boy Color, Game Boy Advance, você decide comprar um Game Boy em 2024 apenas para jogar e ter essa sensação? Sim, meus amigos, não somente isso, de ter toda essa parte de nostalgia, né, que eu acho muito importante você ter ali o joguinho original para colocar no Game Boy e ter sua coleção, enfim, é uma parte mais nostálgica e que quem coleciona sabe muito bem do que eu estou falando. Mas tem uma coisa que eu queria citar para vocês aqui que pouquíssimos youtubers falam na internet e que de verdade muita gente vai torcer o nariz aí. Uma das coisas que eu acho incrível é quando eu pego um Game Boy desse lançado há 26 anos atrás, que foi feito ali, quem sabe, somente uma revisão, uma limpeza na placa, coloca uma pilha e ele está funcionando perfeitamente bem, sem nenhum problema. Eu já tive experiência, galera, de recentemente comprar consoles portáteis chineses e simplesmente com 2, 3, 4, 5 meses de uso, ele parar, morrer literalmente. Não cabe a gente ficar falando aqui sobre marcas e modelos, porque são tantos consoles portáteis chineses colocados no mercado aí mensalmente, mas eu falo com vocês sem medo de errar. Um console portátil desse, às vezes não chega a 20% de utilização que um Game Boy desse chegou em tempo de vida útil aí funcionando perfeitamente bem. Logo você tem um probleminha na tela, um probleminha ali no gatilho, um probleminha na bateria. E isso aqui, galera, é incrível. Quando você liga um Game Boy de 26 anos atrás e vê ele funcionando perfeitamente bem, de verdade a gente fica muito impressionado. Colecionar itens como esses atualmente não é uma coisa tão fácil, primeiramente porque tem muito tempo que foi lançado, você não sabe ao longo do tempo, inclusive na hora de comprar na internet, como que foi feita as manutenções desse console. Inclusive é um outro ponto que eu quero falar com vocês, que me chamou muita atenção no momento de procurar esses carinhas aqui. Se você entra no LX, se você entra no Mercado Livre, você vai ver muita tranqueira. Muito Game Boy quebrado, muito Game Boy remendado, viu, galera? Às vezes você não tem condição de verificar no anúncio como é que tá a condição da placa, você não tem como abrir o console ou pedir uma foto como essa para enxergar direitinho como é que tá ali internamente. Mas tem muito armengue feito no mercado e sendo vendido, infelizmente, aí como 100% conservado. Eu pesquisei muito, galera, durante muitos meses locais que eu pudesse comprar um Game Boy com total referência, que tivesse qualidade, que tivesse suporte, garantia e segurança. E hoje eu vou mostrar nesse vídeo aqui todo o passo a passo para vocês de como eu encontrei essas lojas e o que cada uma delas trabalham. Como eu sei que tem muita gente assistindo esse vídeo que está em busca aí de diferentes modelos de Game Boy, para facilitar a busca de vocês, eu separei esse vídeo em duas categorias. A primeira categoria que eu quero apresentar para vocês está muito voltada para a galera que gosta da nostalgia e ainda quer ter a oportunidade, quem sabe, de comprar um Game Boy ou comprar qualquer outro videogame ali sem nenhum tipo de modificação, 100% original, quem sabe ainda com a caixa original, com o berço original desse videogame. Ainda assim é possível em 2024 você ter essa oportunidade e eu consegui, meus amigos, comprar esse Game Boy aqui, ó, que é o Atomic Purple. Eu sempre quis ter esse modelo aqui, achei ele muito, mas muito lindo desde quando eu vi o lançamento. E eu sempre pensava, bem, eu quero montar essa coleção de Game Boys
mas quem sabe se eu conseguir um Game Boy bem arrumadinho, totalmente original, sem nenhum tipo de modificação. E aqui, meus amigos, eu digo pra vocês, de verdade foi amor à primeira vista. Eu costumo sempre assistir aqui os vídeos de um grande amigo meu, que é o Mano Jobs, e eu vi ele sempre falando ali sobre a Beats, que é uma loja de games lá de BH. Ele sempre falava sobre a questão de retro game. A Beats, para quem não conhece, trabalha com muito videogame retrô. É uma galera especializada. Se você está em busca aí, querendo comprar, quem sabe, um Mega Drive, comprar um Famicom, comprar ali um Dreamcast, um PS1, ou até mesmo um Game Boy, como vocês estão assistindo esse vídeo em busca de um Game Boy. A Beats, galera, além de ser assistência técnica, é especialista em videogame retrô. Não que eles não vendam os videogames da nova geração, mas se você está em busca, às vezes, quem sabe, de comprar ali um videogame muito bem conservado, totalmente original, sem nenhum tipo de modificação e com a qualidade ali 100% garantida, com certeza a Beats é a melhor opção hoje no mercado brasileiro. Eu simplesmente, meus amigos, pesquisei muito em diversos lugares tentando encontrar um Game Boy como esse aqui, todo bonitinho. Vocês conseguem ver aí, ó, que ele tem inclusive ainda todos os adesivos originais, tá? Nada nele foi alterado, simplesmente ele tá novo, extremamente conservado. Lembrando que a gente está falando de um Game Boy que já tem o quê? 26 anos que foi lançado. Se você observar, inclusive, a entrada do cabo Link tá extremamente nova, não tem nenhum ponto de corrosão. Então, assim, se você está em busca de comprar um Game Boy todo original ou qualquer outro console, mesmo que não seja portátil, mas ali com aquela chance, quem sabe, de conseguir caixa, berço, tudo originalzinho, a Beats Games aí de BH com certeza é a melhor opção. E de lá que veio esse carinha aqui. Eu queria muito dentro dessa coleção ter um Game Boy ainda todo original, funcionando ali como ele veio de fábrica. E a Beats conseguiu proporcionar isso para mim de maneira totalmente descomplicada. Todo o processo de compra e envio, galera, foi extremamente facilitado. Eles enviaram para mim um vídeo muito bem detalhado no WhatsApp, mostrando todo o Game Boy, a condição que ele estava. Eu simplesmente não tive dor de cabeça nenhuma, tá? Veio extremamente embalado, mandaram para mim via Sedex, com 3 dias já estava aqui na minha residência. Caso você tenha o desejo de comprar um Game Boy todo originalzinho, sem nenhum tipo de modificação, em pleno 2024, compra diretamente na Beats, que é dor de cabeça zero, tá? E agora, galera, eu quero mostrar para vocês a nossa segunda categoria, que eu tô destinando aí não somente para colecionadores, mas para você que tá querendo comprar um Game Boy ainda em 2024, totalmente modificado, com extrema segurança. Depois de muito pesquisar em Mercado Livre, OLX, Facebook e tudo mais, eu vi muita modificação de Game Boy e algumas coisas que me desanimavam de verdade. Às vezes você via ali um Game Boy com a tela IPS, mas quando você pedia para ver o compartimento da bateria, estava tudo oxidado. Às vezes você tinha ali já uma carcaça toda novinha, mas quando você pedia para dar uma olhada ali na entrada do cabo Link, tudo oxidado também. E assim, é realmente preocupante, você não sabe como foi feito o processo de modificação desse Game Boy, você não sabe como foi feito o processo, de restauração dessa placa, se teve realmente uma limpeza na placa desse Game Boy com os produtos que são realmente indicados para fazer esse tipo de serviço. Você não sabe às vezes se trocaram ou não os capacitores desse Game Boy e se colocaram os capacitores que são realmente originais desse console. Enfim, são muitas situações hoje que envolvem você comprar um Game Boy modificado. E eis que depois de muito pesquisar, meus amigos, e ver muita coisa que me desagradava, eu encontrei no Instagram uma galera que é especialista em modificação de Game Boy no Brasil, que é a galera da Variedade Espacial. E comprei com eles esse Game Boy Color aqui, todo modificado, já com tudo que vocês imaginarem de melhor. Esse Game Boy aqui, galera, está totalmente revisado, a placa totalmente higienizada, você não vê nenhum ponto de corrosão, ferrugem, nada do tipo. Ele já tem uma tela modificada, que é uma tela IPS com vários níveis de brilho. Ele já veio inclusive com uma modificação muito boa, que é a RetroPixel, que dá aquela imersão parecendo que você está jogando numa tela antiga, quando na real você está jogando com a tela high-tech em pleno 2024. Esse Game Boy aqui, galera, já veio com modificação, amplificando o som, já veio com a caixinha de som também muito mais potente do que a caixa original do Game Boy Color, veio inclusive com a caixa personalizada do Metal Slug, que inclusive é o tema desse Game Boy aqui, com o berço tudo arrumadinho, parecendo que eu tava recebendo um Game Boy de fábrica em pleno 2024. Se você, quem sabe, tá assistindo a esse vídeo e já quer partir para um Game Boy 100% modificado e ter essa segurança de que realmente um especialista mexeu nesse Game Boy e te entregou algo de qualidade 100% revisado com garantia,
Eu te digo que a Variedade Espacial, galera, é o melhor lugar hoje no Brasil para você comprar Game Boys modificados. E lá eu tenho certeza que você vai ter também um atendimento especializado, porque eles não somente vendem Game Boys totalmente modificados, mas para talvez você aí que tá com o Game Boy guardado há muito tempo na gaveta, já tá quem sabe aí com a tela zoada, com o áudio do Game Boy sem funcionar, ou simplesmente quer trocar a carcaça do seu Game Boy, deixar ele novinho novamente e aproveitar de tudo que há de novo no mercado, como a nova tela IPS e tudo mais, eu tenho certeza que a galera da Variedade Espacial vai te atender muito bem, te dando um atendimento totalmente personalizado e te mostrando aí todas as suas possibilidades também. Não deixem, galera, de conferir essas duas opções que eu deixei aqui para vocês. Uma para quem está em busca daquele videogame retrô sem nenhum tipo de modificação, e a outra para quem já está em busca aí de um Game Boy totalmente modificado, pois são as duas melhores opções que eu encontrei no mercado atualmente e as mais seguras também. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou trazer muito mais conteúdo aqui de Game Boy e vários outros videogames retrôs para vocês que curtem esse assunto aqui no meu canal. Se você não é inscrito, já aproveita e se inscreve aí porque vai ter muita coisa boa por aqui. Quero aproveitar e deixar aqui inclusive um agradecimento especial para o meu amigo Bernardo Bezerra. Afinal, se não fosse ele, esse vídeo ia ter um grande atraso para sair, viu? Porque simplesmente eu recebi os nossos Game Boys, mas eu não tinha nenhuma fita aqui para testar e mostrar para vocês tudo em funcionamento. Como eu sei que ele é um grande colecionador e gosta muito de portáteis assim como eu já recorri diretamente a ele ali e na mesma hora ele já me conseguiu um monte de fita para testar esses carinhas aqui. E fica tranquilo, viu, mano? Vou devolver suas fitas. A vontade de ficar aqui comigo, mas as suas fitas vão voltar aí para as boas mãos. Se você que está aí me assistindo está considerando comprar ou simplesmente reformar o seu Game Boy em 2024, não perde essa oportunidade que eu deixei para vocês aqui nesse vídeo, porque vale muito a pena sim, e lá com certeza nos dois lugares você vai ter extrema segurança em todo o processo. E lembre-se sempre de uma coisa, como o Ed do canal Aperte Start fala pra gente, jogar videogame é uma das melhores maravilhas que a gente tem nessa vida. Curtam por aí, vejo vocês então no próximo vídeo e até mais!